Muito bem. IGN, qual é o significado destas letras? Empreendedorismo e gestão de negócios. Gestão de negócios, sim. Está bem. Mas eu, por acaso, estava convencida que o nosso seminário seria às 8 horas. Sim, vou primeiro cá para ouvir melhor. Quando considero oportuno, podemos começar. Eu posso compartilhar o PowerPoint que fiz. Quando considerar oportuno para começar. Eu acho que quando eu entrei, estavam mais alunos na sala principal. Não sei se não foram direcionados para aqui. Pois. Eu vou só voltar para a sala principal a ver se há mais alunos. Sim. Vou ver também cá. Olá, boa noite. Elizabeth, nós estamos a ter aula de planejamento agora? De planejamento? Eu penso que sim. Ok. Estamos aqui com a professora Dr. Mela. Está bem. Boa tarde. Boa tarde.
Já se pode ver o PowerPoint que fiz? Está, vê-se bem? Sim. Está correto. Muito bem, E sim, vê-se bem. muito bem, sim. Acho que se conseguir ampliar a tela, Sim, sim, veremos melhor ainda. até rapidamente. Prefiro fazer uma introdução e depois faço a apresentação ao completo. E podemos começar quando vocês digam. Porque eu não sei se todos os alunos estão cá ou partilham com outro grupo, não sei como está organizado. Estão cá, são sete pessoas as que estão. Mas não sei se são todas as que são ou são todas as que estão. Somos mais alunos. Sim. Sim, por enquanto, eu não sei o que é que está a se passar. Por enquanto só temos esses alunos. Sim. Eu acho que houve uma pequena confusão no horário, porque nós tínhamos percebido que o seminário com o professor Melo ia ser a partir das 20. Das 20? Sim. Havia outro Não, professor não. que ia entrar agora. Não Os sei. horários estavam das 18h30 às 20. Posso Então, estar um bocadinho mais, mas quer E há uma dizer... outra turma que deveria... Sim. Há uma outra turma que deveria participar, mas que está noutra aula agora. Não qual é o problema para participarem? Não, eles estão noutra aula neste momento. E não têm acesso a esta aula? Esse grupo? Não, neste momento estão a assistir à aula de Direito. Então vejo que há uma confusão. Eu disse que a última meia hora eu não poderia estar, porque tenho outra coisa, mas a hora de começo é às 18h30, hora de Cabo Verde. Ok, deve ter havido Portanto, alguma podemos confusão. começar, porque não vai haver mais gente. Então, como fazemos? Começamos? Para não perder mais tempo. Boa noite. Sonela, eu acho que os alunos já estão... Professor, começamos, porque a aula vai ficar gravada e depois eles podem... Eu estou à sua disposição, mas isso é não, eu disse que começávamos sempre à mesma hora, às 18h30, hora de Cabo Verde. Sonela, Diga-me. os alunos da EGN já estão todos presentes, eu acho. Bom, Já chamei os portanto, alunos que estavam em outra sala. Eu falei com o professor que tinha aula agora, mas ele disse que vamos ter aula às 8h30. bom, Se eu pudesse, então eu creio que a podemos aula dela... começar. Sim, eu penso que Quer sim. dizer, bom, começamos. Bueno, boa tarde, é um prazer estar cá com vocês. E o ponto central da minha intervenção hoje é as novas formas as tendências recentes para fazer negócios. E a questão central é o teletrabalho. O trabalho através das novas tecnologias
da informação e a comunicação. Vou apresentar algumas tendências internacionais, mas eu gostaria de fazer um contraste dessas tendências internacionais com as tendências que se mostram no caso de Cabo Verde, e ver as diferenças, e ver o nível de desenvolvimento destas tecnologias no plano dos negócios em Cabo Verde. Portanto, os pontos, o primeiro é ver esse estadio de desenvolvimento das tecnologias em Cabo Verde e fazer uma comparação com o plano internacional, com o nível internacional, primeiro ponto. Segundo ponto é ver o impacto destas tecnologias, especificamente o teletrabalho, na produtividade dos negócios. Esse é o segundo ponto. O terceiro é os impactos destas tecnologias não só no mundo econômico, é na vida social, mesmo no modo de vida das pessoas. É muito importante analisar as coisas desse ponto de vista, porque o mundo está a cambiar muito rapidamente. E outro ponto importante é, por exemplo, a observação de uma cidade como Praia ou outras vilas menores do país, há um impacto na mobilidade urbana. Quer dizer, se um trabalha desde casa, não é necessário que vá ao escritório da empresa. Portanto, a mobilidade vê-se impactada. É menos necessário hoje essa mobilidade casa-trabalho que faz 2, 3 ou 4 anos. Portanto, esses são os pontos que vamos analisar. A minha primeira pergunta para interacionar entre vocês e eu é: qual é a sua percepção destas tecnologias, do ordenador, do computador, como forma de trabalho, que substitui a presença física do trabalhador na empresa? Qual é a percepção de vocês nesta questão, no caso específico de Cabo Verde? A primeira informação que eu lhes dou é que, ao nível internacional, com o Covid-19, esta tendência está-se a fortalecer muito. Quer dizer, cá em Madrid, a vila na que eu estou a falar, 2 de cada 5 dias trabalha-se na casa. É uma cidade, evidentemente, muito desenvolvida, com os serviços terciários muito importantes, de tipo financeiro e de outros, tecnológicos, mas é um nível de já muito desenvolvido. E, portanto, a primeira pergunta é: como percebem, desde Praia e outras vilas, outras ilhas de Cabo Verde, esta questão? Professor, Janira. Esta pandemia mostrou-nos que nós somos capazes de produzir em casa, somos capazes de fazer, de trabalhar, não precisamos estar presentes para trabalhar. Acho que, e também mostrou que temos muitas debilidades, muitas fraquezas para conseguirmos fazer isto, e isto
mostra também um pouco que é o caminho. Daqui para frente, provavelmente, cada vez mais vamos ter de usar esse recurso de trabalhar online. E as pessoas, nós temos temos de preparar os nossos futuros, os nossos meninos, os alunos, para trabalharem neste modelo. E preparar a sociedade, a escola, tudo para este formato, que Cabo Verde ainda tem muito caminho para andar. Conseguimos sair bem na pandemia, mas com muitas dificuldades, sem contar que uma boa parte do nosso trabalho, da economia a cabo-verdiana, uma boa parte não é feita em serviços que podem ser feitos online. Temos ainda muito serviço, muito caminho para fazer, que precisa de presença física. Pois. Poderia mencionar alguns setores importantes que é necessária a presença física. Por exemplo, o comércio, não é? O comércio, as A clínicas, saúde. os hospitais. Saúde, comércio. Sim. Polícia, os bombeiros. Sim. Se calhar das empresas de segurança, Pois. limpeza. Sim. Sim. As empresas que foi muito requisitada durante a pandemia foram foi o setor da saúde, aqui em Cabo Verde, o IGAI, por exemplo, que esteve no terreno a fazer todo aquele trabalho de sensibilização de todas aquelas normas e procedimentos que foram implementados durante a pandemia, juntamente com a polícia, foram os órgãos que tiveram um papel muito importante e ativo e tiveram, se calhar, uma sobrecarga de trabalho muito grande durante a pandemia. Fazer sensibilização das pessoas para as normas que foram implementadas durante a pandemia. O setor econômico que teve a responsabilidade de fazer isso foi o IGAI, juntamente IGAI, Inspeção Geral da Atividade Econômica, juntamente com a colaboração da polícia, do INSP e do Ministério da Saúde. Bom, serviços de segurança e saúde, especialmente, não é? Os serviços de restauração, serviços as vendas, as lojas, os nossos... Esses ainda que deu para desenvolver um pouco a entrega em casa, esses serviços nós sentimos que tem de ser mesmo presencial. A nossa escola também sofreu muito, as escolas públicas principalmente não funcionaram como deveria ser. Pois. Para fazer uma introdução a esta temática, é importante partir de um dado a nível internacional, que são as atividades são suscetíveis de fazer desde a casa. E esse teletrabalho, no caso de Cabo Verde, está-se a desenvolver, como estamos já a perceber em setores como saúde,
comércio, restauração, lojas, As escolas, universidades. escolas, universidades. Em particular, a nível internacional, se vê este gráfico, as atividades com mais nível de teletrabalho, em horizontal, são atividades financeiras, atividades imobiliárias, e depois as menos são atividades como a construção, que é necessário um trabalho físico, a pé de obra, não é? E o comércio, a distribuição, porque poderíamos falar do comércio eletrônico, mas ainda não está muito desenvolvido, no caso de Cabo Verde. E mesmo em países como os países europeus, este é o caso da Espanha, ainda está pouco desenvolvido em comparação com as atividades financeiras ou as atividades de telecomunicações. Cá está o comércio, a hostelaria. É necessário uma presença direta. Tá? Essa é a primeira ideia que há que ter em conta. A segunda ideia é que a pandemia, a primeira implicação é um confinamento. Portanto, há uma exigência, um requerimento de comunicação virtual. Tá? Portanto, o maior impacto do Covid-19, da pandemia, é naqueles setores com menos capacidade para trabalhar em termos de teletrabalho. Digamos, em termos simples, através do ordenador, do computador. Esse é o primeiro ponto cá. O segundo ponto é que o confinamento tem um menor impacto em atividades tipo de imobiliárias, de telecomunicação, financeiras. Cá nessas atividades são suscetíveis de trabalhar com muita maior intensidade através do chamado teletrabalho. Quer dizer, as atividades produtivas, as atividades de negócio são muito mais viáveis a fazer para manter o nível de negócio, o nível de vendas através do teletrabalho. É óbvio que os serviços tecnológicos, os bens tecnológicos, quer dizer, todos os setores e subsetores vinculados às atividades de teletrabalho são serviços tecnológicos avançados. Portanto, todos esses serviços podem funcionar através do teletrabalho. Quer dizer, quando um país, para fazer uma síntese, quando um país está em plena transição digital, quer dizer, do passo das tecnologias tradicionais às tecnologias baseadas no uso da tecnologia dos computadores, vai utilizar muito mais intensivamente o teletrabalho. E isso ao mesmo tempo, vou ver cá, lá, quer dizer, vamos, são atividades que permitem uma maior flexibilidade laboral. Quer dizer, podem trabalhar na casa ou podem trabalhar na empresa.
Em segundo lugar, se um é capaz de trabalhar desde casa, é razoável pensar que tem uma maior conciliação do trabalho, da vida de trabalho e da vida familiar. E esse é um objetivo das nossas sociedades. Não dividir, não separar, não aislar a vida do trabalho da vida familiar, para fazer uma maior conciliação. Conciliação de horários, por exemplo, para que a gente não esteja a trabalhar todo o dia, da manhã até à noite. Porque há um reconhecimento geral de que é bom para a economia, para a vida dos negócios e para a vida de família, fazer uma conciliação. Portanto, estamos num processo não só para incorporar computadores e novas tecnologias, mas também para organizar a vida das pessoas, para fazer uma vida mais plena, mais humana, na que o trabalho é tudo e a vida pessoal das pessoas não é nada. Muito importante refletir nestes aspectos. Porque ao final do dia, não só é o número de horas que um trabalha, mas a efetividade, o rendimento da hora trabalhada. Porque muito possivelmente um pode trabalhar menos horas, mas com mais rendimento, e estar na empresa a trabalhar muitas horas com baixos rendimentos. O futuro não é esta segunda opção. O futuro é a primeira. Uma boa organização do trabalho e da sociedade. Eu creio que devemos refletir lá. Portanto, se centramos a vida dos negócios no conceito do escritório, como é o escritório, a vida do escritório? No escritório, podemos fazer um bocadinho de história. O primeiro escritório na história dos negócios são as casas das Índias, quando, no tempo da colonização. A companhia está a trabalhar na metrópole, quer dizer, Lisboa, Madrid, Paris, Londres. Depois, no século XIX, aparece junto a essas casas atividades financeiras em torno dessas casas para as colónias. O terceiro nível de desenvolvimento é o começo do século XX, com os telégrafos, telefones. Começa a haver um fenômeno interessante. Não só há fábricas, há escritórios, e escritórios centrais das atividades das companhias. São centrais. São escritórios, pessoas de direção, pessoas com capacidade técnica e, fundamentalmente, são as pessoas que tomam as decisões das companhias. E começa a haver um fenômeno interessante. Não é tanto importante a dispersão dos escritórios, mas há uma observação que é importante: concentrar os escritórios nas centrais, não sei como se diz em português, scrapes de rascacielos. Como se diz em português? Quando os escritórios estão concentrados em prédios como... Arranha-céu?
Sim? Arranha-céu. Arranha-céus. Arranha. Arranha-céus. Arranha-céu. Arranha-céus. Muito bem. Obrigado. Uma nova palavra. Arranha-céus. Os arranha-céus são escritórios da mais alta produtividade. Estão concentrados num ponto. Mesmo, em geral, na economia, e o sistema de escritórios que se demonstrou na história a mais produtiva, a maior rendimento. Tem inconvenientes, mas desde o ponto de vista econômico estrito, falando em termos econômicos, é o de maior rendimento. Depois temos outros tipos de escritórios com, para não termos muitos detalhes, que começa a haver escritórios que demandam um maior respeito ambiental. A partir das décadas dos anos 70, 80 do passado século. Não? Mais respeito ambiental, há uma exigência de maior tranquilidade, até chegar hoje é uma opção mista, uma combinação do teletrabalho e a atividade presencial. É uma observação interessante. E é uma pergunta. Quais podem ser os inconvenientes? Há vantagens para o trabalho do teletrabalho, mas pode haver inconvenientes. Quais podem ser? Há uma vantagem na atividade presencial, estar juntos fisicamente. Quais podem ser os inconvenientes? Essas são duas perguntas que eu gostaria de discutir com vocês. Boa noite. Boa noite. Por exemplo, o teletrabalho às vezes é muito funcional para empresas que estejam bastante organizadas e que trabalham por resultados, mas para empresas que não estejam tão organizadas, às vezes gera uma desconfiança se a pessoa realmente está a trabalhar, que eles não têm, digamos assim, tantos elementos ou não estão organizados para controlar o trabalho da pessoa por objetivos. Do ponto de vista do colaborador, eu acho que o teletrabalho tem inconvenientes a nível de que tu não tens um horário, como estás em casa, às vezes prolongas muito mais do que o horário de trabalho. Isso traz inconvenientes a nível da convivência, às vezes há pessoas que acabam tendo problemas de saúde, mesmo de postura, coluna, psicológicos. Pronto, penso que é isso, a nível da saúde, a nível da convivência, são fatores que afetam a saúde do colaborador, por não poderem estar num espaço mais social, mas também às vezes gera maior produtividade, foi um facto que nós podemos observar a nível durante a pandemia, houve maior produtividade das pessoas que estiveram em teletrabalho, mas nem sempre a empresa vê isso com bons olhos. Porque não consegue controlar essa produtividade, algumas empresas que reais não estavam tão bem organizadas, não consegue e prefere ter o colaborador no espaço físico onde o vê, e mesmo que ele não esteja fazendo o trabalho, por exemplo. É certo. Certo. Essa observação é a mesma que se faz cá. E ainda pode-se dizer que a promoção dentro da empresa é mais rápida com o trabalhador presencial que o do teletrabalho. Isso é importante. Há mais confiança
no trabalhador que está presencialmente. E há uma certa desconfiança respeito ao trabalhador do teletrabalho, porque o rendimento pode ser menor. Pode ser maior de uma parte, mas menor da outra por uma falta de, primeiro, de trabalho em equipa, com os outros companheiros. Em segundo lugar, porque a presença física permite uma interação, um intercâmbio de ideias sobre o nível de vendas, sobre como ganhar novos mercados, como incorporar novos processos tecnológicos ao negócio, etc, etc. Essa interação, essa comunicação que dá a presencialidade, perde-se no trabalho pelo teletrabalho. O teletrabalho ganha o presencial noutros aspectos. E, pelo mesmo tempo de trabalho dedicado, pode ser mais rápido na adoção na realização de tareas. Em atividades, por exemplo, de processo de dados, de análise de dados, no trabalho de contabilidade, por exemplo, em atividades que se podem fazer à distância, simplesmente com o ordenador. Lá é mais discutível. E o teletrabalho mostra uma maior capacidade produtiva, uma maior produtividade. Agora, vamos com alguns números. Eu não posso, vamos lá ver se posso. Vocês veem a slide, a diapositiva que tem diante? Sim. O completo? A parte direita, porque eu não posso vê-la, porque está ocupada por as nossas imagens. Como poderia suprimir as nossas imagens para ver tudo completo? Trabalho e produtividade é um binômio complexo. Não sei como poderia. Usa a tecla Escape, professor. Intensificar mi áudio, elegir um fundo virtual, selecionar fita de vídeo. Não sei como fazer isto. Professor. Tenta usar a tecla Escape. Faça o Escape. Em Escape. Sim. Também pode ir no visualizar, Né? e fazer a opção lado. Visualizar. Lado a lado, galeria. Visualizar. Na tecla, ali no lado direito superior do ecrã. Sim. Entra no visualizar e tem modos de visualização da tela. A opção lado a lado, galeria, põe os participantes num lado e a tela no outro. Cá tenho os participantes. Mas visualizar onde está, porque eu não... Visualizar, na minha tela, está no lado superior esquerdo. E, pois não, vejo, está no lado superior esquerdo, está participantes, deter vídeo, silenciar. O meu está no lado superior direito. Sim, esquerdo não, é direito, eu disse esquerdo. Esquerdo ou direito? Lado superior, Direito. direito, professor, desculpa. Direito. É, No direito. direito estão 3 pontinhos pequenos. Isso, entra lá nestes pontinhos Cá pequenos. está. E vai encontrar padrão, lado a lado,
lado a lado, galeria. É nos 3 pontinhos, professor. Nos 3 pontinhos está gravar, selecionar sala de grupo, pedir ajuda, reações, desabilitar anotação para outros, ocultar nomes de anotadores, ocultar painel de vídeo, ocultar controles de reunião flotantes, compartilhar sessões de equipe, informação. No centro da tela superior tem escrito alguma coisa na sua tela que diz opções de visualização? No centro da tela superior. Se está nos 3 pontos. Não nos 3 pontos, mas na parte central. Compartilhe. Parte superior central aparece opções de visualização. Uhum. Mesmo em cima. Ali não aparece opções de visualização? Não. É que ele tem a tela. Não consegue apenas arrastar as fotos para o lado, não? Se calhar o pessoal de suporte pode ajudar. Bom, posso seguir. Eu acho que estamos a ver a tela cheia, professor. Está a ver. Então, há o análise da relação entre o teletrabalho e a produtividade, um binômio complexo, como estamos a ver. Porque há efeitos positivos e negativos, se é presencial, e positivos e negativos se é teletrabalho. Mas, na média do incremento da produtividade, há países a nível internacional que aumentaram a produtividade em 13%, porque a concentração diante da pantalla permite menos distrações, menos pausas de trabalho, e se esse trabalho não é obrigatório, mas voluntário, por parte dos trabalhadores, esse teletrabalho pode incrementar ainda mais a produtividade até mais além do 20%. 22% em média dos estudos realizados até hoje. Isso por quê? Porque permite uma forte concentração do trabalho. Mas, há um maior envolvimento, né? Perdão? Há um maior envolvimento dos voluntários. Uma maior implicação do trabalhador. Mas há um efeito negativo que tem mais aislamento. Em espanhol, aislamento. Há mais aislamento, isso produz uma perda de produtividade. Professor, aislamento seria isolamento? Isolamento, porque não tem um contato físico. Está na casa a trabalhar, sozinho. Isso pode produzir um efeito, dois efeitos. Um de concentração, que é positivo para a produtividade, mas outro que é negativo, porque não tem contato com seus companheiros de trabalho. Um contato direto, uma interação direta. Certo. Portanto, podemos ver que há dois cenários na análise da relação entre teletrabalho e produtividade. O primeiro é um cenário muito positivo para a produtividade, pode atingir 30%, sempre que haja uma translação alta dos trabalhadores presenciais ao trabalho de TT, de teletrabalho. Quer dizer, 3/4, 75% dos trabalhadores estão na opção de teletrabalho. E isso é muito favorável,
e é menos favorável quando, em termos de produtividade, com incrementos menores a 30%, em torno ao 20%, quando a transação é baixa, quando a transação é no 25%. É setores, por exemplo, como a construção, que é evidente que é difícil, podem trabalhar em teletrabalho os arquitetos, mas não o trabalhador que está na obra, a construir o prédio. Não é? Portanto, os incrementos de produtividade são menores. Tá? Os incrementos observáveis nas economias ocidentais da produtividade podem ir de 1,4% ao 6 e tal por cento. São incrementos muito importantes da produtividade. Com incrementos de produtividade anual, tendo que são muito importantes, porque os incrementos da produtividade anual nos tempos passados da pandemia eram muito baixos, em torno a 0,3%. Mas com a utilização do teletrabalho pode-se incrementar muito mais. Portanto, estamos a falar de um novo sistema de trabalho, que são escritórios chamados flexíveis, abertos, quer dizer, escritórios que misturam a atividade presencial com a atividade de teletrabalho. E são flexíveis, porque estão abertos às duas opções. De tal maneira que hoje a evidência internacional está a mostrar que a pandemia incrementou muito fortemente, muito mais da tendência normal, o teletrabalho, mas nos momentos atuais de superação da pandemia está a acontecer que há uma renormalização, de tal maneira que se renormaliza com um bocadinho menos de teletrabalho, mais presencial, mais está a haver um novo equilíbrio para aproveitar a flexibilidade da presencialidade, para compartilhar as inovações, quer dizer, uma aprendizagem das novas tendências, da incorporação das tecnologias, da interação cara a cara, não de maneira ailhada, que permite ganhar confiança entre os trabalhadores de uma mesma empresa e está-se a constatar também que é muito importante que esta colaboração dê-se de maneira voluntária entre os trabalhadores da empresa, porque se se faz de uma maneira obrigatória, pode ser um desastre para a empresa. Pode haver perdas de produtividade muito importantes. Portanto, estamos num processo ainda inestável para encontrar o ponto de equilíbrio que será dado por uma mistura entre trabalho presencial e trabalho de teletrabalho. A ideia é que depende dos setores. Por exemplo, no sistema financeiro está a haver uma redução drástica do número de empregados das empresas, porque há um processo de incorporação tecnológica muito rápida, até ao ponto que há um incremento de produtividade por ativos
das entidades financeiras, mas produz um ailhamento da parte, há uma espécie de desbancarização, estou a traduzir do espanhol, a desbancarização, o acesso à bancarização das pessoas de maior idade. Por quê? Porque o processo tecnológico de teletrabalho distanciou a atenção direta ao senhor reformado que chega à entidade financeira para comprovar sua poupança, os seus aforros, para ver o que fazer com o seu dinheiro. Mas o empregado diz, não, você tem que ir ao caixeiro automático. Eles não percebem nada de caixeiro automático. Mesmo nos nossos países, como a Espanha, a França, a Inglaterra. Portanto, há uma desbancarização, há um ailhamento dos serviços financeiros por incompreensão, por um processo tecnológico muito mais rápido que os conhecimentos informáticos das pessoas. E esse fenômeno, eu acho que é muito mais intenso nos nossos países que no caso de Cabo Verde. É mais grave no nosso caso porque a média de idade é muito mais alta cá que lá, que em Cabo Verde. Em Cabo Verde, a população média é jovem. Pelo contrário, a população média europeia é muito velha. Sim, professor, nós Também há outra questão que em Cabo Verde Sim, como é que eu ia dizer? O desenvolvimento tecnológico não está tão avançado como na Europa ou nos países europeus. Então, não há possibilidade de os bancos terem esse serviço, não têm esse serviço, por exemplo, não disponibilizam esse serviço tão tecnológico, tão avançado, não é? Então, são obrigados a fazer esse atendimento presencial por não terem condições de o fazer de outra forma, apesar de que gostariam de fazer. Há um contato pessoal. É a obrigação de ter esse contato pessoal porque o desenvolvimento tecnológico não está tão avançado. Por isso. Professora, uma outra coisa é que, apesar de nós termos uma população bastante jovem, nosso nível de conhecimento e de acesso a tecnologias é muito baixo. Por exemplo, nós temos muitos jovens que não sabem usar o computador, que têm dificuldades em fazer uma pesquisa na internet. É uma coisa básica. Então, ainda que a nossa população é bastante jovem, mas o uso desta ferramenta é ainda um pouco, eu posso dizer, um pouco precária. Ainda que está muito massivo o uso do telefone digital, mas o acesso é limitado. Aqui a nossa internet é muito cara. Ter telefones e ter computador nas escolas onde os nossos jovens podem ter acesso e aprender de uma forma uniforme é muito limitado. Então, não sei se esta juventude nos é uma grande mais-valia. Sim. Eu acho que isto dizer é muito importante, como uma oportunidade de desenvolvimento de negócios em Cabo Verde. Por exemplo, os jovens necessitam mais formação profissional em termos de informática, não é? Computação.
uma formação em termos de utilização dessas novas tecnologias. Qual é a oportunidade que pode ter Cabo Verde? Há um processo a nível internacional de deslocalização dos negócios. Por exemplo, há países já na África que estão a aproveitar essa descentralização de negócios a levar as contabilidades das empresas europeias. Em Ghana, por exemplo, na Accra. Igual que está a acontecer com as empresas dos Estados Unidos da América, com os países do Caribe, ou com o México, ou com Guatemala. São empresas que deslocalizam a sua atividade para levar toda a atividade de contabilidade. Eu acho que Cabo Verde poderia aspirar a aproveitar esta oportunidade. Tem um bom clima, tem um nível de segurança para as pessoas muito elevado, tem uma vida tranquila, portanto, tem ativos para atrair, como se diz em português? Atrair, sim. Atrair os seus negócios. Sim, professor. De investimento estrangeiro, sim. Por acaso, em termos de teletrabalho, no último ano, houve um aumento de pessoas que vieram tanto dos Estados Unidos como da Europa, mais concretamente da Europa, para fazer teletrabalho em Cabo Verde. Exatamente por causa do clima e, pronto, da segurança que está melhor. E a proximidade da Europa. Sim, sim. São 3, 4 horas de voo e está cá. De maneira que eu creio que é uma estratégia que deve ser elaborada com esta finalidade. Muito importante, muito importante. E o nível de formação é uma questão de investir rapidamente para aproveitar esse dividendo demográfico dos jovens, para ser formados nas escolas, nas universidades, nas escolas de formação profissional. Eu sou um firme partidário das escolas de formação profissional, porque tem uma aplicação direta do mundo dos negócios. Porque, às vezes, a formação universitária está bem, mas com outros objetivos, mas com objetivos práticos, eu creio que há que intensificar a formação profissional. É uma das conclusões também do análise de educação nos nossos países europeus. Concordo, professor. Há depois uma taxa de empregabilidade direta. É assim mesmo. E um ensino doble, quer dizer, na empresa, no mundo do negócio e na escola. Na escola e no negócio e na escola. É a formação dual. É um sistema muito desenvolvido na Alemanha. Na Alemanha é uma prática normal, mas está a se estender em toda a Europa. Eu creio que é uma política que seria muito importante ter em conta para o caso de Cabo Verde. Eu acho que seria uma política somente viável com uma cooperação dos serviços de formação profissional e das empresas. Tem que haver uma colaboração para que o rapaz possa ter a possibilidade, a oportunidade, nesse período de formação, de fazer práticas nas empresas. Portanto,
as empresas teriam que ter um departamento para fazer essa formação e cooperar com o departamento de práticas das escolas de formação profissional. Isso seria importante, vocês como alunos de master, deve ser uma boa proposta para fazer ao governo cabo-verdiano. Ou podia ser incluso a nível do governo central ou dos governos municipais, não é? Porque muito frequentemente é a nível municipal que conhece as demandas de formação. Teria que fazer um estudo das empresas, analisar os requerimentos de qualificações da força de trabalho necessária e coordenar com as escolas de formação as qualificações necessárias. Uma questão muito prática, mas essencial. Outra questão que tínhamos que analisar nesta aula é a relação do teletrabalho com o modo de vida. O modo de vida. Quando há teletrabalho, há uma interferência do trabalho na vida pessoal das pessoas. Porque estão a trabalhar na sua casa, tá? Portanto, há uma interferência do teletrabalho com a vida pessoal. Interferência da vida pessoal no teletrabalho. Muito importante. E há um terceiro elemento, o nível de experiência dos trabalhadores do teletrabalho. Não é o mesmo uma pessoa, um teletrabalhador que está a começar o teletrabalho, que aquele que leva 1 ano, 2, 3 ou mais. Há uma habilidade para saber combinar as duas coisas. Porque trabalhar numa casa com garotos não é nenhuma brincadeira. Como fazer isso? É necessário, ao mesmo tempo, ter a possibilidade de serviços sociais, para que vayam à escola. Ou, se são muito pequenitos, ir a uma guarderia infantil, ou uma escola infantil. Eu gostaria de saber a sua percepção da sociedade cabo-verdiana, como é percebido estas coisas. Porque cá, por exemplo, na Europa. Sim, Janira, quer dizer algo? Professor, eu, acima de tudo, acho que é necessário uma grande disciplina pessoal, porque é todo um envolvente, há que criar condições. Por exemplo, outro dia eu estava a falar com uma pessoa que ela já faz muito tempo que está em teletrabalho, e ela me disse uma coisa que eu nem tinha reparado. Ela disse-me: eu preciso definitivamente arrumar um escritório aqui dentro de casa, porque a minha sala de jantar agora virou o meu escritório. Já não tenho mais sala de jantar, não tenho escritório, e é aquela coisa, é gerir a atividade, a vida de casa, o dia a dia de casa. Sim.
ter um telefone, mandar uma mensagem e acudir à solicitação de um filho, acudir, ao mesmo tempo ela tem de preparar as lidas de casa. É uma grande... É um grande jogo de cintura, disciplina e concentração. Eu ainda não tive estas... Professor, aqui eu completo, Sim. dizendo que para as mulheres o teletrabalho tem sido mais extenuante. Há estudos no Brasil, por exemplo, que a sobrecarga de trabalho para as mulheres, mães de família, que têm que gerir uma criança em casa e também toda a atividade doméstica e trabalhar ainda tem sido terrível, causando muito esgotamento, né? Causando esgotamento nas pessoas. Então, principalmente nas mulheres, que a carga de trabalho é geralmente sempre a dobrar. Então, isso também tem tido algumas desvantagens e interfere grandemente na vida familiar das pessoas. Certo. E há na também... saúde Sim, adiante. mental. Sim. Bom, e há também um câmbio de estrutura de custos. Incorpora-se a economia da família. Mais custo para o trabalhador de teletrabalho e menos custo para a empresa, para o negócio. Exato. Porque já não ocupa um lugar de trabalho, ou ocupa menos. Tem menos necessidade de espaço físico na empresa e mais espaço físico na casa. Portanto, isso tem que ser considerado pelas relações entre o trabalhador e o dono da empresa. Há outro Professor, em relação problema. a isso, Sim, em relação sim, a isso, havia, por exemplo, em Portugal estavam a fazer uma legislação sim, para regulamentar isso, né? Porque o trabalhador verdadeiramente fica prejudicado. Tem que gastar energia, tem que gastar a energia para o computador trabalhar, tem o espaço em casa que tem que arranjar para poder ter a melhor produtividade possível e o trabalhador fica prejudicado e continua com o mesmo salário. Então, para isso é preciso que as empresas no teletrabalho seja regulamentado e tenha talvez alguma parte que vá para um trabalhador em teletrabalho tem que ter um salário melhor ou algumas outras condições que a empresa deve proporcionar. e as moradias têm que ser mais amplas, Sim, também. porque um espaço que antes não era ocupado, agora é ocupado pelo trabalho, não é? Portanto, há um efeito social também, que é a conciliação da vida de trabalho e da vida de família. Porque é muito possível que todas as horas do dia sejam ocupadas pelo teletrabalho. Sim, eu ia falar outra coisa, é o tempo também. O tempo das pessoas o teletrabalho parece ser 24 horas, então eu posso marcar reuniões a qualquer hora. Pois. Já não é, no nosso caso aqui em Cabo Verde, 8 horas por dia. Tipo das 8 até às 9, não. As minhas 8 horas, de repente, são distribuídas ao longo do dia. É mesmo. A nossa organização pessoal fica uma bagunça, uma desorganização. Não há tempo nem para arrumar o escritório que agora está na casa. Tem que ser feito à noite. É assim mesmo, sim. Portanto, há
um problema vinculado à conciliação da vida laboral e a vida a conciliação da vida laboral e a vida de família. Aqui está este gráfico, quando a vida profissional pesa muito mais que a vida pessoal. Pode haver também que a vida pessoal pese muito mais que a vida profissional. E estamos num caso e noutro, mas há que buscar o equilíbrio, a conciliação. Eu acho que isso vai requerir um esforço grande, de uma parte e de outra. Sim? Quer alguém intervir? Não, professor, vamos continuar. Bom, isso é um problema que há que ter em conta. Ainda não está resolto, ou resolvido, não? Podemos passar a outro ponto, que era um dos objetivos de hoje, ver a relação entre o TT, o teletrabalho, e a mobilidade urbana. É evidente que há um incremento de custos ao trabalhar na casa, mas ao mesmo tempo há uma diminuição de custos por parte dos custos de transporte, porque não é necessário fazer diariamente desplaçamentos casa-trabalho. Está a poupar o custo da gasolina, o custo do carro. E também há um ponto positivo na congestão urbana. Há menos carros na rua. Isso é um fenômeno importante. Quando os inquéritos, como se diz inquéritos, inquisas, como se, os Inquéritos, professor. Inquéritos. Pode ver que, por exemplo, quando faz a análise neste gráfico entre as grandes cidades que estão em amarelo, em verdes as vilas intermédias e as zonas rurais, temos os resultados seguintes. E depois também temos gente de um nível primário, de nível de ensino primário, de ensino médio e de ensino superior. A conclusão deste inquérito é que são as grandes cidades as que concentram as pessoas com um nível de ensino de qualificação mais alto. São universitários, graus de qualificação profissional superior e tal. As cidades médias têm um nível inferior, mais médio, e as zonas rurais são aquelas que estão caracterizadas por um nível mais elemental de formação. São, digamos, maioritariamente de estudos primários. Portanto, é muito importante ter isto em conta para estratégias políticas. Se um estuda Cabo Verde, seria importante, eu não sei, mas faço a pergunta, saber as diferenças que há entre praia e outras vilas de menor dimensão no país. Para saber em cada caso a especialização ao nível do ensino, das qualificações profissionais, das diferentes cidades, as maiores, praia, das intermédias e das zonas rurais. O cenário é o mesmo. Sim, O cenário é o mesmo. O cenário que se verifica é o mesmo. Nas zonas rurais há uma maior diminuição das pessoas com maior escolaridade. Sim.
e as pessoas com escolaridade mais avançada se concentram-se nas zonas urbanas, nas grandes cidades. Uhum. Uhum. Isso está... E a nível, professor, e a nível das outras cidades, nós podemos dizer que Praia é a mais urbanizada. Sim. É onde Praia é onde há a maior concentração de profissionais de mais alto nível, com mais formação académica. Sim. Isso é importante, ter um bom conhecimento exato desses níveis, dessas qualificações, para saber quais são as possibilidades de atrair as deslocalizações internacionais de empresas dos que eu falava antes. Por exemplo, se eu quero ter um serviço de contabilidade descentralizado, deslocalizado, há que saber se há especialização nessa matéria, ou em finanças. De acordo? Muitos serviços que um pode... E, finalmente, há um efeito do teletrabalho sobre as decisões residenciais. Se um trabalha na casa, não é necessário que more à porta do trabalho. Pode ir à periferia de Praia ou de qualquer cidade europeia. A casa é mais barata, o aluguer pode ser mais ampla, pode trabalhar mais cômodo, porque não é necessário estar à porta do trabalho da empresa. Portanto, há um fenômeno de mobilidade urbana. E a mobilidade urbana, MU, está a descender. A entrada de carros no centro das cidades foi menor que a pandemia e tende a ser menor agora que antes, nos momentos prévios à pandemia. Claro, este é um fenômeno muito interessante, tanto por parte do demandante como do oferente dos prédios. Há uma modificação dos serviços imobiliários e do mercado imobiliário. Sim? Está a perceberem? Portanto, está a modificar as estratégias das câmaras municipais, dos planeamentos urbanos, porque é necessário mais vivendas na periferia das cidades e menos no centro. É necessário novos serviços públicos nas periferias das cidades, porque os que fazem essa mobilidade urbana são normalmente jovens. Portanto, é necessário novos equipamentos educativos e de saúde, novas infraestruturas. Ainda que há uma observação, a oferta cultural mais especializada, música, teatro, etc., segue a estar concentrada no centro. Mas tudo demais há uma tendência à descentralização, às periferias das cidades. Está? Portanto, isso modifica também as estratégias das companhias, porque há novos clientes com novas necessidades, novas localizações.
não é a tendência forte do passado, que era estar concentrado no centro da cidade, mas há uma oportunidade para as periferias das cidades e mesmo as periferias mais rurais, com mais verde. Quer dizer, com os critérios medioambientais mais saudáveis. Tá? Certo, professor. Então, está-se a ter a tendência para o desenvolvimento das zonas mais rurais por causa da mobilidade das pessoas da cidade para as zonas rurais. É. Portanto, já não é necessário em praia ir ao centro, o plano, não? Pode ir Portanto, pode haver no futuro uma nova demanda dos bairros periféricos. Não só bairros periféricos para construir prédios, mas como é gente nova para construir escolas. Professor, eu trabalho na área de construção civil. Pois. E agora nós estamos a ter projetos, a ter pedidos específicos. Outro dia recebemos um cliente, ele nos disse que modificou o seu projeto porque com a pandemia ele verificaram que tem de ter mais área de lazer do que a área construída. Então, as casas estão, acho, isto que o professor disse, fez-me ligar uma coisa à outra. Parece que as pessoas agora estão a pensar, antes queriam ocupar o terreno completo com casa, com quartos, com edifício, mas hoje não, hoje já estão a dar preferência para ter o mínimo de estrutura e ter uma área de lazer onde possam cultivar, onde possam descontrair fora de um teto. É. Portanto, há análises nos efeitos residenciais e mesmo de família. Por exemplo, os análises entre teletrabalho e a natalidade, há uma resposta ainda ligeira, mais positiva. Mais teletrabalho, mais natalidade. Para a Europa é muito importante, porque não temos filhos. Bom, os meus já são velhos, mas quer dizer, é muito baixo a taxa de natalidade. É 1,1, 1,2, com média na Espanha. Na França é a mesma coisa, é assim, muito baixo. Em Cabo Verde é maior, mas ainda assim Cabo Verde não tem a média de outros países da África Ocidental, que pode estar por cima de 4 filhos por mulher em idade fecunda, não? Portanto, esse é um efeito interessante. Portanto, podemos concluir que o teletrabalho não só tem efeitos econômicos em termos de produtividade, o teletrabalho tem efeitos sociais também. E efeitos nas políticas. Estamos falando da política imobiliária, da política educativa, etc. E afeta a vida pessoal das pessoas e das famílias, a conciliação da vida de trabalho e da vida familiar, a satisfação no trabalho, e as conclusões são as já ditas, que o teletrabalho favorece a conciliação, mas pode ter problemas que há que ter em conta. E, portanto, é necessário que haja teletrabalho, mas é necessário também uma aprendizagem
do teletrabalho. Pelo contrário, se não há essa aprendizagem e não se toma medidas para combinar um aspecto e outro, pode ser uma nova forma de servidume, mais que uma liberação. E isso é uma advertência que eu quero fazer. Pode ser positivo, mas se não é um precavido e a sociedade não é precavida, pode levar a problemas de servidume, como foi já mencionado. O ter a casa não é uma casa, é um escritório. Trabalhar 24 horas. É assim mesmo. E é uma desfeita para as famílias. Porque toda a vida gira em torno a se não trabalha ou não trabalha, mas não é isso. Há que ter tempo para o trabalho e tempo para a família. Com certeza, e isso, se não for gerido bem, acaba por criar problemas familiares, que vai se transformar em problemas sociais por falta de acompanhamento, por falta de dedicação às coisas que acontecem a nível familiar. Pois. Eu creio que, pela minha parte, eu deixaria as coisas aí. O meu objetivo hoje foi sugerir alguns problemas do mundo dos negócios atuais com uma visão ampla, não só no interior da empresa, senão na vida familiar e social. E eu vou desenviar estes resumos que eu fiz em esquemas a partir das minhas leituras, dos estudos recentes a nível internacional. E, bom, está escrito em espanhol, mas eu acho que se pode entender bem. E foi um prazer estar hoje com vocês e ter a oportunidade de falar o português, porque eu tinha medo de falar o português porque eu não tenho costume, né? Mesmo se eu tenho a honra de ter uma mãe portuguesa, ou de ter tido, desgraçadamente, mas o meu segundo apelido é Marques, e é um honor para mim. O que acontece é que moro em Madrid e estou a falar todos os dias em espanhol e não tenho necessidade mais prática. Desejo ter mais prática para falar melhor o português do que falo agora. Bom, muito obrigado e muito boa noite. O senhor professor saiu muito bem com o português. Muito bem. Boa noite. Muito generosa. Obrigada mesmo. por Boa noite, partilhar os seus resumos, professor. Ficamos em Vão ser uma contato. grande valia. Muito obrigado, é um prazer. Ficamos em contato. Se as pessoas necessitem a minha ajuda para qualquer coisa, bibliográfica, orientação dos seus trabalhos, não importa, já sabem, o meu correio eletrônico eu vou ao professor Daniel Moreno pedir-lhe os seus correios eletrônicos ou pedir-lhe a ele que envie o meu correio eletrônico para que, em caso de necessidade, eu estou à sua disposição. Vou enviar, professor. Muito obrigado. Obrigada mais uma vez. Boa noite. Antes de mais, professor, queria aqui frisar que tive um pequeno problema com a internet, portanto não pude entrar, não podia conectar. E só Sim. alguns minutos que consegui entrar na sala devido ao problema de internet que temos cá em Portugal. Temos um pequeno problema por isso não consegui entrar. Mas vou rever o vídeo e vou passar o e-mail, o contacto do professor para os alunos. Muito bem. Ok? Ok. Muito boa noite. Ficamos já para a segunda-feira, da semana próxima. Boa noite, Ok, obrigada. eu queria que o professor ficasse online. Gostaria de falar com o professor um pouco, o professor Mel. Sim. Ok? Podemos buscar um momento e falamos. Sim, exatamente.
É De isso mesmo. acordo. E eu Ok. envio Tá o meu correio eletrónico, pode enviar a todos os alunos, por se tem necessidade de me contatar. Eu vou Doutor enviar Daniel. ainda hoje. Ainda hoje é de enviar o contacto do professor, Muito bem, onde os bem. alunos possam colocar as suas dúvidas, ou se Muito precisar bem. de algum material, também podem solicitar ao professor. Muito obrigado, Daniel. caro colega. Ok, então. Obrigado a todos. Ficamos Doutor agora. Daniel. Boa semana. Sim, sim. Boa noite. Boa noite. Não sei se tem um minuto só para tirar uma dúvida. Eu, sinceramente, não me lembrei da sessão de esclarecimentos no sábado. É só para confirmar relativamente aos trabalhos para entregar. Trabalho, como disse no e-mail, vai ser prolongado até dia 15, né? 15 de março. Sim, 15 do próximo mês. Também, no sábado passado, eu enviei um e-mail, até mesmo disse que podiam tirar dúvidas sobre parte de viabilidade, elaboração de plano de negócio, etc., mas, infelizmente, ninguém apareceu, né? Portanto, mas mesmo assim, já prolonguei o prazo até o dia 15, ok? É que o professor tinha passado 2 trabalhos. E agora? Eu estou a referir a business plan, que é até o dia 15. 15 de março, professor. Exatamente. Está bem. Eu também tentei entrar, até enviei ao professor um e-mail, Obrigada. porque estivemos com problemas aqui também na minha zona. Quando eu entrei já tinha se passado das 8h40 e provavelmente o professor já tinha saído do Zoom. Eu Ok, enviei um e-mail. vou enviar um e-mail com uma data onde podem participar, né? Possam colocar as suas dúvidas relativamente à elaboração de plano de business e também sobre a viabilidade, porque é uma parte que exige um pouco de cálculo, né? Portanto, vamos fazer isso já. Vou marcar um dia exato e de enviar um e-mail, tá bom? Com a data exata para o nosso próximo encontro, ok? Ok. Eu vou agradecer então que o professor visse o e-mail e respondesse. Eu enviei. Já vi. Sim, vi. Hoje agora tivemos problema cá com a internet, não consegui entrar, então estava um pouco complicado. Eu queria entrar no seminário antes para poder apresentar o professor Mela, que tem estado a colaborar conosco, com a UniPG, não só com várias universidades na África e no mundo todo, mas só que por causa da internet não consegui entrar. E só consegui entrar 5, 6 minutos antes do seminário terminar. Portanto, até fico um pouco sem jeito, porque não podia fazer nada, né? E não só também já tinha acontecido, se não me engano, há 2 semanas atrás, com a professora Leila, né? Leila Portela, que estava com problema de Vodafone, etc. E agora parece que é um zboi parece que geral. Em Cabo Verde disseram também que é a mesma coisa, aconteceu fibra óptica, etc. Né? Não sei o Tem que acontecido com o passa no CV mundo. Telecom. Exato. Sim, a CV Telecom tem passado com problemas. Exato. Ok, gostaria de falar com o professor Mela. Não sei se... Colegas, eu vou só passar uma informação. O professor José Carlos disse que se vocês tiverem disponibilidade, podemos começar a aula agora. Em vez das 8h30. Começamos agora. Terminarmos mais cedo. Sim, fizemos mais cedo. Então vamos para a sala de gestão financeira. Está bem. Bom, Ok. tchau, professores. Ok, tá bom. Muito obrigada. Boa noite. Professor Daniel Até amanhã. também. Boa noite, Muito até a próxima obrigada. semana. Sim, Ok, Até a obrigada. próxima. Muito.